Shalom, shalom, boa tarde, Baruch Hashem. Estamos aí iniciando a tarde com a Torá no seu horário normal, às 14 horas. Hoje é dia 15 de março do ano 2021 e do calendário judaico nós estamos no ano 5.781, no dia 2 de Nissan, né? Estamos ainda no comecinho do mês de Nissan e no dia 27 de março, portanto, praticamente daqui 2 semanas, né? Nós teremos aí, no encerramento do Shabat, teremos aí o início de Pesach, o primeiro dia de Pesach, no sábado, dia 27 de março, que é exatamente o dia 14 de Nissan para o dia 15 de Nissan. Lembrando que nós estamos no mês de Nissan e, portanto, o mês de Nissan é chamado mês da redenção. Redenção é maior que o dia do nascimento, segundo os nossos sábios, né? É maior do que o dia do nosso nascimento e, portanto, redenção, que é o mês de Nissan, significa onde você conquista a sua liberdade e você vive. O ser humano, uma pessoa, ela sem liberdade, ela não vive, ela vegeta. Ela apenas está vegetando. Por isso que se diz que a liberdade é o maior bem que Deus concedeu a cada um de nós. Por isso Nissan é considerado o mês da redenção. O que é a redenção? É a libertação da escuridão para a luz. É a libertação da escravidão para ter uma vida livre. Em ambos os casos, qual é a finalidade da redenção que Deus deu para o povo israelita com a saída do Egito e para com a raça humana? Qual é o objetivo de Deus ter concedido à raça humana a liberdade? Exatamente para servi-lo. Então, por isso, amados, redenção significa também estarmos livres de todo e qualquer ditador, faraó, Ramã, Hitler e companhia limitada. Então, redenção. Esse mês de redenção é o nosso mês de forma especial para nós, Benendor, podermos realmente pôr em prática esta redenção, já que fomos libertos, né, de um caminho em que nós estávamos enganosos, vivendo uma dimensão, de uma certa dimensão de escuridão espiritual. E a partir do momento que nós chegamos ao conhecimento do verdadeiro monoteísmo, com as suas bases, as suas raízes no judaísmo, então nós tomamos aquela posição, quero ser livre. E assim, pela graça bendita de Hashem, conquistamos essa liberdade de podermos estar no monoteísmo, com as suas raízes no judaísmo, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá no mundo judaico, e entre as nações conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E dessa forma, começamos a trilhar o caminho da redenção, da liberdade, da luz, e fomos aos poucos, e às vezes alguns de forma mais rápida, deixando o caminho de escuridão para trás, e podemos hoje estar aí cada vez mais no Shalom de Hashem, para dizer que estamos no monoteísmo, onde nós temos a crença no único e verdadeiro Deus, aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é Ein Sof, ou infinito, aquele que não nasceu nem morreu, portanto ele não é homem e nem filho do homem, e ele também não traz nenhum desses títulos, porque ele não é homem nem filho do homem, ele não nasceu e nem morreu. Então ele não pode ter um título de homem e nem filho do homem. O único verdadeiro Deus, no qual tanto a Torá como os profetas nos traz a palavra de redenção nele, assim como também nos traz a palavra de que é o único Deus e o único Salvador. Para as nações, o livro de Salmos
é sem sombra de dúvidas um livro precioso, e segundo os nossos sábios dizem assim: se as pessoas soubessem o poder que há quando realmente as pessoas buscam a presença divina, a presença do único e verdadeiro Deus, sem pagar pedágio, né? Sem intermediário, mas à medida que a pessoa ela busca a presença divina diretamente, porque Ele é Pai das misericórdias, Ele é o Pai celestial, portanto você pode ir direto a Deus, e nesse sentido, você fazendo o seu pedido, a sua prece, a sua petição, e lendo o livro de Salmos, existe um calendário diário, mensal, para ler todo o livro de Salmo, bem como também para determinadas situações do seu dia a dia, salmos específicos para esta ou aquela situação. Você fazendo isso, segundo os nossos sábios dizem que se as pessoas descobrirem realmente o poder que há nisso, estariam diariamente lendo, recitando na presença divina o livro de Salmos ou alguns salmos para razões específicas. Então, por isso, nessa nossa redenção que aqui estamos, graças a Hashem, por nos mostrar o caminho, dar-nos uma visão mais elevada do que é o judaísmo, e nós, não judeus, dentro da profecia de Sofonias 3:9, andando ombro a ombro com os judeus, num serviço do coração, num serviço de amor a Hashem, ao Eterno. Então nós estamos realmente na presença divina no nosso dia a dia. O nosso desafio dia a dia é de estar realmente permanecendo nesse caminho, porque as ilusões, as paixões do mundo, do cotidiano, ele realmente tenta seduzir as pessoas a abandonar o caminho e abandonar a presença divina. Então a nossa luta ela é diária, não é porque você hoje esteve no monte Sinai, na outorga da Torá, no monte da elevação, não significa que você não precisa vigiar, que você não precisa ser prudente. É a nossa luta diária, prudência, vigilância, estarmos realmente apercebidos daquilo que está acontecendo ao nosso redor, discernimento, para podermos visualizar aquilo que está acontecendo, para que não venhamos cair aí nas ciladas, dos faraós e ramãs do tempo presente, da era moderna. Então, Nissan, o primeiro mês dos meses, o primeiro mês do ano, é o mês da redenção. Então, que nós possamos neste mês, com mais ousadia, com mais coragem, com mais intrepidez, podermos aí anunciar, não somente a nós, Beneinor, mas anunciar entre as nações a redenção, libertação da escuridão para a luz, para ser livre e verdadeiramente servir a Deus como Ele o quer, ok? Nós temos visto aí nos nossos estudos de Torá diário, nós temos visto aí a respeito do Mishkan, a construção do tabernáculo no deserto, seus utensílios, sua tapeçaria, seus objetos, as vestes sagradas dos sacerdotes e do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Nós temos, em cada coisa nós temos algo precioso, e como que Deus ele realmente fala, independente da pessoa ser o que ela seja, ou justa ou não, dentro desse aspecto. Nós temos aí dentro do aprendizado, e nós estamos vendo também aqui no livro de Levítico, e vamos revendo dia a dia, a preocupação de Moshe. Moshe, ele não intercede, diante do Eterno somente em favor dos justos, dos retos, mas ele também intercede em favor daqueles que erraram. O caso do bezerro do ouro, e
e a forma como que ele obteve o perdão de Deus para todo o povo, por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, esse envolvimento realmente com os justos e aqueles que não são tão justos ou não são justos, Deus ele tem as suas formas de agir, trabalhar e de se revelar às pessoas. E uma das coisas interessantes que nós temos aí sobre a questão das vestes, né? Principalmente as vestes sacerdotais, segundo os nossos sábios, nós temos uma passagem que está diretamente relacionado com o jovem imperador Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que governava sobre uma boa parte, né, da Europa, Ásia e África, né? Então, num determinado momento, o Alexandre Magno foi informado por alguns inimigos de Israel, que os judeus, o povo judeu, estava tramando contra o imperador Alexandre Magno. Os inimigos dos judeus nessa época eram conhecidos como Kutim, que traduzido significa apenas samaritanos, né? Os samaritanos, né? Eram inimigos do povo judeu. Por aí você tira uma base, né, que num certo segmento religioso aí, onde eles enaltecem, né, os samaritanos. Os samaritanos, eles eram inimigos do povo judeu. E eles queriam mais a destruição do povo judeu. Então, quando você observa nesse segmento religioso, que tem aí um livro aí que eles chamam de Novo, e quando lá é enaltecido, né, os samaritanos, e vem o ensinamento, né, façam como os samaritanos. Então aqui tem uma mensagem subliminar neste livro aí, que esse segmento religioso abraçou. É uma mensagem subliminar, que significa, façam como os samaritanos fizeram, ou seja, sejam inimigos dos judeus e façam artimanhas para que os judeus sejam perseguidos e destruídos. Vem com uma mensagem, né? Aquela famosa mensagem do bom samaritano, mas na realidade não, porque os kutim, né? Os samaritanos, eles sempre foram inimigos de Israel. E esses kutim, esses samaritanos, eles chegaram e falaram para o imperador, o jovem imperador Alexandre Magno, Alexandre o Grande, dizendo que os judeus, eles estavam tramando contra o imperador e, portanto, queria destruir o império de Alexandre o Grande. Então, dessa forma, o que aconteceu? A sugestão dos samaritanos para Alexandre Magno foi exatamente, eles se rebelaram contra ti. A melhor coisa que o Senhor tem a fazer é destruir o seu templo sagrado e a cidade rebelde, Jerusalém, na qual encontram-se situados. Então, a melhor coisa que o Senhor faz é marchar contra Jerusalém para destruir Jerusalém e destruir os judeus. Destrua o seu templo e os judeus, então os seus inimigos serão abatidos e eles não poderão fazer nada contra ti e contra o teu reino. Então, a princípio, Alexandre o Grande, ele então preparou seu exército e marchou contra Jerusalém. E quando a notícia chegou em Jerusalém, para que as pessoas soubessem, os judeus soubessem, que Alexandre e o seu exército poderoso estava ali, né, dominando uma boa parte da Europa, Ásia e África, então estava marchando contra Jerusalém para destruir Jerusalém. E nessa época o Kohen Gadol era o Shimon, o justo. Então quando ele ficou sabendo disso, então o Kohen Gadol, Shimon, ele vestiu as vestes do Kohen Gadol, né, todo de linho branco, e ele saiu para o encontro com Alexandre e o seu exército. Então, quando chegou numa determinada distância, Alexandre, ele perguntou aos Kutim, os samaritanos, quem é aquele que vem vindo ali?
com aquelas vestes diferentes. Então os Cutim, os samaritanos, inimigos do povo judeu, portanto, de bom samaritano não tem porcaria nenhuma, né? Então eles disseram ao imperador, é o inimigo, são judeus, aquele ali é o sacerdote deles, que estão tramando contra o Senhor, contra o seu império, destrua-os, mata-os. Já pensou se a moda pega desse ensinamento, deste livro aí, dizendo para seguir o exemplo do bom samaritano? Bom samaritano onde? Para quem? Tanto é que samaritanos... Bom, vamos em frente. Então, dessa forma, Alexandre, ele foi de encontro ao Kohen Gadol Shimon. E quando ele chegou perto do Kohen Gadol Shimon, ele desceu do seu cavalo e ele chegou na presença de Shimon, o Kohen Gadol. Então, ele simplesmente, diante de todo o seu exército e diante dos Cutim, os samaritanos, ele vem e ele faz uma reverência ao Kohen Gadol. Então ele se inclina diante do Kohen Gadol, Shimon. Quando ele faz isso, todo o exército fica perplexo, e principalmente os Cutim, os samaritanos. Eles ficam não entendendo nada. Como pode? Ele veio para destruir Jerusalém, destruir o templo e destruir os judeus, e agora ele chega diante do Kohen Gadol e se inclina diante dele, ou seja, ele está se submetendo ao Kohen Gadol. Como que pode Alexandre o Grande se dobrar diante dos judeus? E lembre-se de um detalhe, viu, amados? Isso está nos anais da história de Alexandre o Grande e do povo judeu. Não é factoide, não. Não é fake news, não. Isso faz parte da história do povo judeu e de Alexandre o Grande. Então, Alexandre perguntou a Shimon, o Kohen Gadol, por que saíste ao meu encontro? Ou seja, o Kohen Gadol, ele não poderia sair do interior do Beit HaMikdash com as vestes sacerdotais de Kohen Gadol, porque elas eram para ser usadas especificamente dentro do templo. Mas diante daquelas circunstâncias, dizem os nossos sábios, que era uma questão de vida ou morte. E a vida está acima de qualquer questão e de qualquer mitzvah. Então, o Kohen Gadol Shimon vestiu as suas vestes de Kohen Gadol. Tem uma ala dos sábios que dizem que não eram as vestes originais, mas era uma cópia das vestes originais, que as vestes originais permaneceram no Beit HaMikdash, e Shimon vestiu apenas a cópia, né? Então, por isso que ele saiu com as vestes lá. Ou seja, sejam elas originais ou cópias, não importa. O importante é que o Kohen Gadol Shimon, ele tomou a frente. Ele teve a coragem, a ousadia de defender a sua emuná e o seu povo. E não teve medo diante do inimigo. Foi de frente. O inimigo estava vindo para destruir e matar? Não tem problema. Nós sabemos em quem temos crido. E quando chega o momento do encontro, o Alexandre o Grande desce do cavalo, se inclina diante do Kohen Gadol e pergunta para ele, por que vieste ao meu encontro? E o Kohen Gadol diz, soubemos que desejas destruir o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo, porém não compreendes que neste templo sagrado rezamos sempre a nosso Deus para que tenhas êxito nas tuas batalhas. Nossos inimigos te enganaram e te deram falsas informações sobre nós. E então o Alexandre o Grande, ele pergunta ao Kohen Gadol, quem são os teus inimigos?
E Shimon simplesmente responde: os Kutim, os samaritanos. Nesse caso, disse Alexandre, decreto que faças com eles o que quiseres. Diante dessa situação, né, o Beit HaMikdash e Jerusalém salvaram-se da destruição graças a Alexandre ter ficado tão impressionado pelo aspecto do Kohen Gadol Shimon, vestido com suas gloriosas Bigdei Kehunah, as suas vestes sagradas, certo? Por que que isso aconteceu? Por que que Alexandre se comportou dessa forma? O próprio Alexandre, ele escreveu, ele disse e ficou registrado na história, que toda vez, às vésperas, quando ele saía para as suas batalhas, ele sempre via um homem vestido exatamente como o Kohen Gadol Shimon. Então ele disse, graças a este homem, vestido de branco desta forma, com as suas vestes sacerdotais, eu saía no dia seguinte, depois dos meus sonhos, que sonhava com este homem, com estas vestes, eu saía em paz para as minhas batalhas e as vencia todas elas. E a resposta de Shimon, o Kohen Gadol, foi exatamente para Alexandre, o Grande. Como vens destruir o nosso Beit HaMikdash, se aqui diariamente nós elevamos as nossas preces ao nosso Deus, para que dê a ti vitórias nas tuas batalhas. Então, dessa forma, né, foi onde Alexandre, ele desceu do cavalo e se inclinou diante daquele Kohen Gadol Shimon, porque ele o via nos seus sonhos antes das batalhas. Então essa é uma das passagens, né? Tem outras coisas mais relacionadas com o Kohen Gadol Shimon e o imperador, o jovem imperador Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Mas nós queremos ficar nesta questão aqui, né? Onde a Bigdei Kehunah, as vestes sagradas, foram neste dia a salvação, né? Trouxe salvação para o Beit HaMikdash, Jerusalém e o povo de Israel. Então, dentro desse escopo, nós queremos dizer exatamente que quando nós nos comportamos de forma adequada na nossa vida diária, de forma ética, de forma comportamental, de forma estarmos realmente dentro da moral alicerçada, baseada na Torá, então lembre-se de uma coisa, entre aspas, de forma análoga, o Kohen Gadol, ele está na tua presença, diante de você, diante das suas petições, está aí realmente levando as suas preces em nosso favor, de forma análoga, ok? Diante disso daí, é aquela questão, o nosso serviço diário a Hashem. Então, que nós que estamos aguardando a época da redenção, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que nós possamos no nosso dia a dia estarmos trilhando de uma forma adequada em todo nosso ser, nas nossas expressões, ações, palavras, atitudes, com ética, com moral, com espiritualidade. Lembre-se, é dessa forma que nós vencemos os nossos inimigos. É dessa forma que nós vencemos a escuridão. É dessa forma que nós vencemos os faraós, Hamãs e Hitlers da era moderna. É assim. Então, por isso, né, nós trouxemos aqui, no dia de ontem, né, a prece para esses dias de pandemia mundial, né? E nós temos compartilhado nos nossos grupos, temos aí compartilhado no próprio Facebook,
a respeito da prece que o rabino Adin Even Israel Steinsaltz, um gigante do nosso tempo, em que trouxe esta prece para os nossos dias. Entre aspas, né? O rabino Adin Even Israel Steinsaltz, né? Entre aspas, fazendo um paralelo, uma analogia, vamos dizer assim, podemos dizer que ele seria para nós, diante dessa questão pandemia e esses faraós ditadores que estão por aí, querendo destruir-nos, destruir o povo, a raça humana, né? Podemos dizer que o rabino Adin poderia ser comparado aqui, né, ao Kohen Gadol nesses dias, para que possamos elevar esta prece, além das outras que nós a fazemos, para que realmente o Eterno faça com que os faraós e ditadores venham se dobrar diante do Todo-Poderoso, e as covas que eles têm abertas para que as pessoas venham cair nelas, que eles mesmos venham cair, caso não se arrependam, venham cair nas suas próprias covas, ok? Por isso, não estranhe quando você de repente ficar sabendo deste ou daquele faraó, ditador, que repentinamente caiu na cova, ok? Não houve arrependimento, a cova que abriu vai servir para ele mesmo cair lá dentro da cova. Então, por isso, boa descida à cova, 7 palmos de terra, ok? Então vamos em frente, não esquecendo, a semelhança do Kohen Gadol Shimon, não podemos ter medo dos inimigos, seja ele quem for, mas que nós possamos seguir em frente realmente com ousadia. Por quê? Primeiramente, quem governa o universo, o nosso mundo, é o nosso Deus. O Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. O Deus dos judeus, o Filho primogênito de Deus. E também comparado como a noiva de Deus. E aqueles que somam com os judeus, o Filho primogênito, estão ombro a ombro no mesmo serviço ao Todo-Poderoso. Sofonias 3:9. Então, nessa jornada, né, que nós estamos junto com o nosso irmão mais velho, nosso irmão primogênito, vamos seguir em frente, sem medo, sem pavor, sem terror, não se dobrando diante das ameaças, entre aspas, dos inimigos, Kutim, né, dos samaritanos aí do tempo presente, mas realmente confiando naquele que tudo pode, naquele que é o único Deus e o único Salvador, ok? Então hoje nós temos aí a nossa segunda aliá, da nossa 24ª Parashá, Vaikra, que é a primeira Parashá do nosso terceiro livro dos 5 livros da Torá, Levítico, que traz o seu nome, Vaikra, 24ª Parashá, e hoje nós estamos na segunda aliá, que está no capítulo 1, a partir do verso 14, e nós vamos até o capítulo 2 e verso 6, com os comentários de Rashi. Nós estamos aqui vendo, né, o que Levítico está trazendo para nós sobre os korbanot, que são os sacrifícios, não necessariamente 100% de animais, né? Nós estamos vendo aí sobre a questão dos animais, sobre a questão das aves. Vamos ver hoje também o sacrifício da farinha. Então tem sacrifício da farinha também. Então quer dizer, não é 100% os sacrifícios de animais, certo? Então nós vamos ver aí sobre a oferenda de farinha, que também Deus aceita como um sacrifício agradável a Ele. E depois da leitura, né, vamos fazer alguns comentários que os demais sábios trazem para nós. E para finalizarmos a nossa aliá de hoje, né, eu separei aqui para trazer para vocês uma história real,
que está ligado diretamente ao nosso Rebbe, Menachem Mendel, mais um milagre que ele operou, mais uma visão que ele operou, mais uma visão que ele teve e orientou adequadamente aos personagens que nós vamos trazer nessa história. E é uma história real, está ligado diretamente à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, aos sobreviventes do Holocausto, né? Uma história linda, 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 né? Eu quando estive relendo nesta madrugada, que eu estava de serviço, e na madrugada fiz uma releitura desta história, e realmente não teve como evitar que os olhos enchessem de lágrimas e a gente pudesse mais uma vez se comover diante de uma história real, uma história verdadeira e que realmente enche o nosso peito de muita emoção, né? Espero que nesse momento que nós estaremos fazendo, né, a explanação desta história, que realmente você seja um autêntico filho do Altíssimo, um autêntico irmão mais novo dos irmãos mais velhos e venha realmente se emocionar com essa história. É muito linda essa história. Então, como é a cereja do bolo, ela fica para o final. Então, aí eu te seguro até o final da live, ok? Vamos lá? A nossa leitura, a nossa segunda leitura. Livro de Vaikra, Levítico, capítulo 1, verso 14, até o capítulo 2, verso 6, com comentários de Rashi. Então agora nós vamos ver sobre as oferendas de elevação de aves. Se o ofertante não tiver meios para sacrificar um animal do gado ou do rebanho, poderá sacrificar uma ave. Se o sacrifício do ofertante a Deus for oferenda de elevação de ave, ele ofertará uma das rolas maduras ou um dos pombos jovens de qualquer sexo. A ave não tem de ser sem defeito, mas não pode faltar-lhe nenhum membro. O ofertante não se apoia sobre as oferendas de elevação de aves, como deve fazer as de gado bovino, carneiros ou cabras, que é aquela questão de apoiar sobre a cabeça do animal. Então, nas aves não tem isso. As rolas só se tornam apropriadas para o sacrifício ao atingirem a idade em que suas penas terminam de amarelar-se. Os pombos são apropriados para o sacrifício da idade em que arrancar-lhes uma pena os faz sangrar até a idade em que suas penas começam a amarelar-se. Assim, tanto as rolas como os pombos são inaptos para o sacrifício durante o período inicial da mudança de cor de suas penas. O sacerdote levará a ave ao altar, destroncará parcialmente sua cabeça, queimará sobre o altar, far-se-á gotejar o sangue do pescoço da ave sobre a parede do altar. Tirará seu papo com seus intestinos e com as penas e descartarás no lado leste junto ao altar, no lugar que são depositadas as cinzas retiradas do altar todas as manhãs. Os órgãos digestórios dos bois, carneiros e cabras são ofertados no altar, enquanto os das aves são descartados, porque os animais domésticos só ingerem alimentos de seu proprietário ou seu dono, enquanto as aves entram voando em propriedades de outras pessoas e roubam para comer, né? Então aqui a orientação do Eterno a Moshe, Moshe a Arão, Moshe a Arão, seus filhos e posteriormente aos príncipes do povo, os anciãos do povo, os cabeças das 12 tribos e depois o próprio povo, né? O ensinamento é passado para eles. Ou seja, primeiramente Deus ele escolheu os animais para os sacrifícios, os animais domésticos, não os animais selvagens. Por isso, o boi, né, do gado bovino, ovino e caprino, né?
o boi, a vaca, o carneiro, as cabras, né? Animais domésticos. Por que que Deus escolheu o sacrifício com os animais domésticos? Porque eles são passivos, eles são, numa linguagem simples, eles são animais da paz. Então, são animais tranquilos, domesticados e vivem de uma forma mais tranquila, né? Nesse sentido. Enquanto que os animais selvagens, o próprio nome já o diz, né? Selvagem. Então, aí existe muita implicação da alma animal. Enquanto que os animais domesticados ou domésticos, né, traz mais uma relevância no sentido da alma divina, uma alma de passividade, pacífica, né, a alma divina relacionado, conectado com a paz, ok? Então aqui sobre as aves, né, o interessante é que o Eterno traz um ingrediente nesse aprendizado. Enquanto que os intestinos dos animais domesticados no sacrifício, eles são lavados e eles são levados, né, ao altar de cobre para ser queimado com todo o holocausto, né, com todo o corpo do animal. Enquanto das aves não, das aves são descartados. Por quê? Porque os animais domesticados, eles se alimentam daquilo que os seus proprietários dão para eles. Então os proprietários patrocinam a estes animais a sua alimentação. Enquanto que as aves não, como elas têm a liberdade total, elas voam para qualquer lugar e elas, numa forma de entendermos, né? Então elas invadem propriedades e elas furtam, entre aspas, elas furtam, né, a alimentação daquela propriedade sem a permissão do dono. Então, os seus intestinos, né, seus órgãos digestivos, eles estão com alimentação furtada. Por isso que são descartados, ok? Verso 17. Então, com as mãos ele rasgará o corpo da ave por trás com suas penas intactas, mas não o partirá completamente. E o sacerdote então queimará no altar em cima da lenha sobre o fogo, a oferenda de elevação, oferenda de fogo, que é agradável a Deus. Assim que os ritos sacrificiais forem concluídos e o animal pegar fogo, um fogo divino descerá do céu e consumirá o sacrifício. Ou seja, tanto no Beit Hamikdash, o tabernáculo no deserto, como o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém posteriormente, tudo aquilo que estava envolvido com os sacrifícios, os korbanot, tudo era realmente com o envolvimento de Deus, com ações sobrenaturais, com ações milagrosas, né? Falamos ontem que em nenhum momento durante o tabernáculo no deserto e posteriormente o Beit Hamikdash em Jerusalém, não havia mau cheiro em absolutamente nada. Tudo tinha um bom aroma, um aroma agradável. E quando, no caso do sacrifício, né, de elevação, o animal no altar de cobre, no altar exterior, lá no pátio, ele começava a pegar fogo, então de forma milagrosa, também, né, descia do céu um fogo divino e ele acabava consumindo completamente todo o sacrifício, né? Mais uma manifestação milagrosa, mais uma manifestação divina, envolvendo tudo aquilo que se refere ao tabernáculo no deserto e depois, né, o Beit Hamikdash em Jerusalém, ok? Então são manifestações divinas, aprovação divina naquilo que estava acontecendo no deserto e em Jerusalém posteriormente, ok? Antônio Márcio Braga Silva, shalom, shalom, Antônio Márcio, né? Um dos administradores de vários grupos aí, Benei Noach, ele reside lá em
no estado do Rio de Janeiro, né? Então, o Antônio Márcio tem feito aí uma grande contribuição, aliás, grandes contribuições nos grupos Benei Noach, né? Então, se você ainda não faz parte de nenhum grupo Benei Noach, então entre em contato com o Antônio Márcio, né? Através do beneinoach.org.br, para ver qual é o grupo mais próximo de você, para que você possa fazer parte aí, né? A inscrição no grupo Benei Noach, então o Antônio Márcio e outros que estão com ele aí estarão analisando a proximidade de um grupo de emissários perto de você, e você não ficará sozinho, sempre tem alguém contigo, alguém próximo, né? Nós não estamos sozinhos. Essa jornada aqui, nós não podemos dizer, puxa vida, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Tem alguma comunidade perto de você, tem algum Benei Noach perto de você, tenha certeza disso. Lembre-se do profeta Elias, o profeta Eliabe. Ele se escondeu numa caverna achando que era só ele, que era a oposição, né, a Jezabel e o seu marido. E dessa forma ele fugiu, porque ela queria matá-lo, né? E então Deus disse para ele, você não está sozinho não, tem mais 5.000 aí que não se dobraram à vontade de Jezabel, né? A perversa. Então é isso daí, nós não estamos sozinhos nesta jornada, ok? Continuando o capítulo 2, agora nós vamos para a oferenda de farinha. Aí vamos ter oferenda de farinha, não tem sangue, farinha não tem sangue. Tem sangue? Não, não tem, é farinha, né? Aliás, gosto muito de farinha de mandioca, né? Farinha dá um tchan na comida. Então, oferenda de farinha. Capítulo 2, a partir do verso 1. Se o ofertante não tiver meios para sacrificar uma ave, poderá fazer oferenda de farinha. Há 5 tipos de oferenda de farinha. Primeira, crua. Segunda, assada em forma de pão. Terceira, assada em forma de bolo achatado. Quarta, frita em frigideira rasa. E a quinta, frita em frigideira funda. Então, aqui Rashi diz, vamos descrever então as diferenças entre estes 5 tipos de oferenda de farinha. Olha só, além de ter uma oferenda de elevação de farinha, ainda há 5 tipos de oferenda de farinha. Então, vamos lá para a primeira, que é exatamente a farinha de trigo fina, crua, né? Então, a farinha aqui, nesse sentido, é farinha de trigo, ok? Se um indivíduo declarar sua intenção de ofertar farinha a Deus sem especificar o tipo, sua oferenda será do primeiro tipo, isso de farinha de trigo fina crua, preparada da seguinte maneira. Tomarás pelo menos 1 log, que é uma medida, né? É uma expressão de medida, que corresponde a 344 ml de azeite de oliva, e derramará desse azeite por cima de 1/10 de efá, que é outra expressão de medida, que corresponde a 2,5 litros de farinha, mexendo a farinha até que o azeite esteja totalmente misturado com ela. E então derramará o resto do azeite sobre a pasta e colocará um punhado de incenso sobre ela, tomando cuidado para não deixar o incenso misturar-se com o composto de farinha e azeite. O azeite de oliva usado em todas as oferendas de farinha não precisa ser extraído do primeiro esmagamento das azeitonas. Pode ser produzido por prensagem das azeitonas, depois que elas tiverem sido esmagadas, ou mesmo por moedura após a prensagem.
Levará então a oferenda de farinha aos descendentes de Arão, os sacerdotes, porque a partir desse ponto os procedimentos sacrificiais serão executados por eles, como será descrito em breve. O sacerdote levará a oferenda de farinha ao altar, depois de fazê-lo, e estando em pé em qualquer lugar do átrio, ou mesmo do lado de fora dele, lá onde o ofertante lhe entregou a oferenda de farinha. Então o sacerdote, ele tirará um punhado exato da mistura de farinha fina e azeite da oferenda. Para isso, introduzirá sua mão aberta na mistura, fechará os 3 dedos do meio sobre a palma da mão e removerá o excesso, passando os 2 dedos externos pelos lados dos 3 dedos fechados, né? Ou seja, quando faz aquela massa da farinha com aquele pouco azeite, né, e fica uma massa, então o sacerdote, ele vai levar a sua mão na massa e ele vai fechar os seus 3 dedos, ele vai fazer um cone, como se fosse um cone. Ele vai fazer, os 2 dedos externos ficam de fora. Então ele pega na massa, ele traz aqui, aperta na sua mão, é a medida do sacrifício da farinha. E com o excesso que sobe aqui, então esses dedos, eles fazem a limpeza desse excesso. Então aí fica a medida de 3 dedos de farinha, como sacrifício de elevação de farinha ao Eterno. Então, aqui, nesse sacrifício, mais uma vez, nós estamos vendo aquele que, na nossa linguagem moderna, né, aquele que é da classe média alta, ele pode trazer o sacrifício de boi, carneiro ou cabra. Aquele que não tem condições, ele vem já para a classe média baixa, então ele traz aves. E aquele ainda menos desfavorecido, para não ficar de fora, para não se sentir assim excluído, porque Deus não exclui ninguém. As pessoas que se excluem da presença de Deus, no sentido assim, não quero nada com Deus, aí é diferente, certo? Mas para que ninguém se sinta excluído, por isso nós temos lá atrás a lição, né, do meio shekel, todos são iguais perante Deus. Então aquele menos favorecido, ele tem o direito de fazer um sacrifício de farinha. Ou seja, ninguém fica fora. Para os dias atuais, significa a mesma coisa. Só fica de fora da conexão com Deus, com o povo judeu e com os Benei Noach, que estão na jornada monoteísta, quem quiser. Simplesmente aquele que diz, bom, eu tenho livre-arbítrio, eu não quero andar nessa jornada. Eu vou andar do meu jeito, do jeito que eu quero, ponto final. Eu vou seguir o meu caminho. Ok, você decidiu, está decidido. Aproveite, pé na tábua. E aqueles que permanecem na jornada monoteísta, não judeus, junto com os judeus, né? É cada dia fazendo o seu sacrifício diário. De que forma? Todos se tornam, mais do que nunca, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, quando as legiões romanas, né, o Império Romano, destruiu Jerusalém, o Beit HaMikdash, o grande templo, né? Até parece que eles estavam seguindo os conselhos dos Kutim, dos samaritanos, né? Até parece que eles estavam seguindo o conselho do bom samaritano, não é verdade? Destruindo Jerusalém, o templo e o povo, né? E aí, então, a partir deste momento, os sacrifícios colocaram tanto judeus como não judeus que abraçam o monoteísmo no sacrifício diário. De que forma? Através das preces diárias. Por isso, é importante que cada um tenha o Sidur Benei Noach para os não-judeus, para fazer os seus sacrifícios diários, da manhã e à noite, perante Hashem, com as preces diárias, ok? Então, dessa forma, ninguém está excluído
do serviço a Hashem, seja aquele mais elevado, aquele que é profundo, né, no conhecimento dos segredos da Torá, os nossos sábios, os nossos rabinos, né, por aí afora vai, e aquele menos, né, aquele que tem menos conhecimento dos segredos da Torá e etc e tal, mas conhece de forma literal ou simples a Torá. Todos estão em igualdade de condições diante de Deus para fazer o seu sacrifício diário. Ok? Então, vamos em frente. Continuando aí, né, no versículo 2, então levará os descendentes de Arão sacerdotes, e de lá tirará um punhado de farinha fina e azeite, a parte todo o seu incenso. O sacerdote queimará como porção memorial da oferenda de farinha sobre o altar, e esses ingredientes juntos são denominados de porção memorial da oferenda de farinha, porque fazem o ofertante, por assim dizer, ser lembrado no alto, ser lembrado por Hashem. A remoção da porção memorial da mistura deve ser feita com a intenção de que ela seja uma oferenda de fogo, isto é, destinada a ser consumida pelo fogo e agradável a Deus. O remanescente da oferenda da farinha pertencerá aos sacerdotes, primeiramente a Arão e seus filhos. Os sacerdotes assarão a mistura como quiserem, mas sua porção ainda é considerada oferenda de santidade superior. E, portanto, só poderão comê-la a partir do momento em que a porção memorial tiver sido queimada no altar, como uma das oferendas de fogo de Deus. Porém, se o próprio ofertante for um sacerdote, não se retirará a porção memorial de sua oferenda de farinha, pois ela será inteiramente queimada, nenhuma parte dela será comida. Ainda assim, requererá azeite e incenso. Se declarares tua intenção de ofertar oferenda de farinha assada no forno, ela consistirá em 10 pães não fermentados. Aqui nós temos o segundo tipo dos 5 tipos, né, de oferenda de farinha. Nesse segundo tipo aqui, então a farinha assada no forno, ela consistirá em 10 pães não fermentados, de 1/10 de efá de farinha de trigo fina misturada com um log de azeite, ou em 10 bolos achatados. Os bolos achatados já são a terceira parte. Assados no forno, pães não fermentados a segunda, e bolos achatados já é a terceiro tipo de oferenda de farinha, não fermentados, feitos de 1/10 de efá de farinha fina, untados com um log de azeite. Ficarás a untá-los com o azeite até o log termine, e os untarás com o azeite, formando a letra grega lambda, que tem um formato triangular, que é uma forma angular da letra hebraica kaf, inicial da palavra kohen, que é sacerdote. E darás o resto do log aos sacerdotes, para que o consumam separadamente, depois de assar a massa. Se uma oferenda de farinha frita em frigideira rasa, agora é o quarto tipo de oferendas de farinha. A farinha frita em frigideira rasa for a tua oblação, será feita de 1/10 de efá de farinha de trigo fina. A farinha, primeiramente, será colocada em uma vasilha contendo parte do log necessário de azeite. Depois será misturada com um pouco mais desse azeite e amassada, formando-se 10 pães. Em seguida será cozida na frigideira. Como a frigideira é rasa, o azeite se extinguirá antes de amaciar a massa, de maneira que os pães sairão crocantes. A farinha será sem fermento, né? Isso daí lembra muito a matzá, que teremos em breve para Pessach. Depois de cozer os pães, partirá cada um em 2 pedaços. Em seguida, cada metade em 2,
de modo que mais tarde o sacerdote possa tirar facilmente a porção memorial. Então derramará o restante do log de azeite sobre os pães. É oferenda de farinha, e sobre toda oferenda de farinha se deve derramar o restante de seu log de azeite, com exceção dos 2 tipos assados no forno, descritos anteriormente, ok? Então aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Então dessa forma aí, né, Baltazar, ele está perguntando, né, é feito oferenda na nossa época, ainda é feito oferenda na nossa época? É aquilo que nós acabamos de falar, né, Baltazar? Segundo os nossos sábios, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, então os sacrifícios diários a Deus foram substituídos pelas preces diárias. Por isso que é importante, né, que nós tenhamos o nosso Sidur, né? O nosso Sidur para não-judeus, Benei Noach, ok? Então quem não tem ainda o Sidur, né, procure aí entrar na loja beneinoach.org.br, que é lá na nossa sede Beit Chabad, no Brooklyn, São Paulo. Tem o Antônio Márcio, que acabamos de falar sobre ele aí do Rio de Janeiro, que também trabalha com literatura, né? E também tem as comunidades regionais, onde os seus emissários adquirem os produtos da sede para poder revender às pessoas, para que a sede não fique tão congestionada, ok? Então, dessa forma aí, procure estas fontes para que quem ainda não tem as literaturas para não-judeus, Benei Noach, portanto, né, para irem adquirindo. E de acordo, né, com as orientações rabínicas, né, que os emissários têm, e demais administradores, aquilo que é permitido, né, dentro da própria literatura judaica, que nós possamos ler, estudar, compartilhar, então podem ser adquiridos também através dessas fontes aí, sem sombra de dúvidas, ok? Então, acrescentando aí alguma coisa para nós, para a nossa aliá, Deus chamou Moshe para o Mishkan, que é o início do nosso terceiro livro, né? Levítico, Vaikra. Então Deus chamou Moshe, né? Então nesta paraxá e neste livro, né, Vaikra, nós nos lembramos que Moshe levantou o Mishkan, as nuvens de Deus rodearam o Mishkan por todos os lados e também por cima. Então a Shekhinah, a presença divina, ela repousou dentro do Mishkan. Moshe ficou fora do Mishkan. Pensou, né, Moshe, eu não devo entrar sem a permissão de Deus. O Mishkan é ainda mais sagrado do que o Monte Sinai, quando Deus apareceu para falar com o povo judeu. Eu não obtive permissão de subir a montanha até que Deus me chamou. Então, com certeza, não tenho permissão de entrar no Mishkan sem a permissão de Deus. Se ele não me chamar, eu não posso entrar. Então, de repente, Moshe escutou a voz poderosa chamando, Moshe, Moshe. Era a voz de Deus. Certamente, com esse estrondo da voz de Deus chamando Moshe, qualquer um poderia até morrer de choque, né? Pelo o impacto, o estrondo da voz poderosa de Deus. Porém, Moshe, ele já estava num nível elevado e ele pôde suportar esta, entre aspas, né, essa manifestação, essa pressão de Deus sobre ele. E então Moshe respondeu, estou pronto. E então Deus ordenou, Moshe, entre no Mishkan. E quando estava na porta, escutou a voz de Deus vinda de cima da arca, do Arom, onde a Shekhinah sempre repousava, né? Então, Deus disse a Moshe,
eu quero que fale com o povo judeu palavras que façam com que aprimorem seus caminhos. Diga-lhes que minha Shekhinah repousa no Mishkan, o tabernáculo no deserto, devido ao meu amor pelo povo judeu. Ensine os Benei Israel, os filhos de Israel, sobre as leis de Korbanot, dos sacrifícios. Eles construíram o Mishkan e eles precisam saber como me servir, né? Só se eles oferecerem Korbanot, é que a minha Shekhinah continuará a repousar no Mishkan, né? Então aqui, traçando, né, o paralelo, como diz os nossos sábios, os nossos rabinos, depois do ano 69 da nossa era comum, tanto para judeus como para não judeus que estão vivendo a fé monoteísta, com base nos 5 primeiros livros da Bíblia, com orientação rabínica, estão ombro a ombro com os judeus no serviço ao Todo-Poderoso, no serviço do coração, no serviço de amor. Então, as orientações passadas, como nós podemos fazer com que a Shekhinah permaneça neste mundo inferior. Então, por isso, é importantíssimo para nós não-judeus estarmos somando com as nossas preces diárias estes sacrifícios, estes korbanot a Hashem. Então, a forma que nós prestamos sacrifícios a Deus é através das nossas preces diárias. É importante nós estarmos fazendo as nossas preces diárias. Porque dessa forma, nós estamos trazendo, nós não judeus, estamos trazendo a presença divina entre as nações, para os povos não judeus. Isto faz com que, segundo os nossos sábios, que nós estejamos somando com os judeus para que a Shekhinah, a presença divina, seja mais real e dessa forma nós poderemos também estarmos ajudando os judeus a abreviar a manifestação do justo Mashiach para os nossos tempos, para a nossa época, para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Então, é importante os nossos sacrifícios diários, ok? E para nós finalizarmos então a nossa aliada de hoje, então a cereja do bolo, a história, né, que está ligada à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, aos sobreviventes do Holocausto e também está conectado com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Já vimos aqui em A Tarde com a Torá, em edições anteriores, que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele nunca quis pegar, né, os seus atos de milagres como se fosse o foco da vida judaica, do Chabad, do Hassidismo. Ele sempre procurou focar na Hassidut, no ensinamento. Por que isso? Porque quando as pessoas ficam com foco no milagre e quem fez o milagre, ele acaba idolatrando. E o Rebbe nunca aceitou essa posição de ser idolatrado pelas múltiplos milagres, visões e profecias que ele fez e que estão registrados nos anais da sua história e dentro da vida judaica. E está acessível através de livros, compilações, etc. e tal. Então, de acordo com isso, o Rebbe ele nunca quis focar nisso daí. Por quê? Porque o Rebbe ele dizia, eu não sou o foco, eu não sou o centro das atenções, é Deus que precisa ser o centro, o foco das atenções. Mas, para conhecimento de que realmente
o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele faz jus ao título de tzadik da nossa geração. E aqui nós vamos ver mais uma participação do Rebbe em fazer um milagre na vida de pessoas. De uma forma simples, humilde e deixando não ele ser o foco das atenções, mas Deus ser o foco das atenções e a história da pessoa estar arraigada na própria pessoa, ok? Então vamos lá. No final da Segunda Guerra Mundial, entre os últimos judeus deportados para os campos de concentração, ali haviam judeus húngaros. No campo de concentração de Auschwitz, as mulheres e crianças, logo que chegavam à concentração, ao campo de concentração de Auschwitz, as mulheres e as crianças eram imediatamente separadas e levadas às câmeras de gás e, na sequência, para os crematórios. Então, as crianças e as mulheres não escapavam da perversidade dos nazistas no campo de concentração de Auschwitz, que é o foco nosso aqui hoje. Os homens poderiam se salvar, entre aspas, ou seja, temporariamente, se eles estivessem aptos para trabalhar nos campos. Porque dentre os homens que não estavam aptos para trabalhar, não importava a idade, mas se estivessem doentes, também eram levados às câmeras de gás e em seguida aos crematórios. No processo desenhado de forma cruel pelos nazistas, então eram retirados todos os objetos que viessem com os judeus e que então eram recolhidos e separados para serem enviados para a Alemanha, né? Então, aquilo que era precioso era levado para a Alemanha se enriquecer, a Alemanha nazista na época se enriquecer cada vez mais. Então, quando as mulheres chegavam e as crianças, elas eram completamente despidas, seus cabelos cortados, e então entravam na câmara de gás e depois no crematório. Em Auschwitz tinha 2 polonesas encarregadas desse processo da triagem dos bens, ali em que as mulheres e as crianças judias eram despidas. E elas eram irmãs. Essas 2 polonesas, o nome delas era Hannah e Cristina. Geralmente elas viam os judeus desembarcarem dos trens da morte e já examinavam e escolhiam para si os objetos que preferiam das pobres pessoas destinadas a morrer. Em certa ocasião, Cristina observou um lindo casaco de pele. Então ela falou que esse casaco de pele seria dela, depois que fosse arrancada de sua dona original. E assim foi quando apareceu a pilha de objetos para as 2 separarem. Cristina logo identificou o casaco que viu naquela mulher, quando desceu do trem da morte. E ali então ela já cobiçou aquele casaco de pele. E quando estava ali naquele monte de objetos, porque quando as mulheres e as crianças chegavam, elas tinham que se despir de todas as suas vestes e ficava num lugar lá amontoados. E depois essas 2 irmãs polonesas, elas iam lá para separar o que ia para a Alemanha e o que seria, né, depois descartado de alguma forma, o que não tinha valor. Então, assim que Cristina ela identificou o casaco, então ela pegou para levar para casa, como se fosse dela. Mas algo espantoso aconteceu quando ela pegou aquele casaco. Ela percebeu que aquele casaco, como estava amontoado, ela foi lá, rapidamente olhando para os lados, ela pegou aquele amontoado do casaco e vou levar para mim, como se fosse dela. Então, ela percebeu algo estranho. O casaco ele estava mais pesado do que o usual, né? Então, o que aconteceu?
Aconteceu que, para o seu espanto, quando ela foi... Quando ela viu que o casaco estava pesado, então ela pegou, abriu o casaco, e dessa forma, então, ao abrir, ela percebeu que no meio do casaco, notou uma bebê, uma menininha encolhida, que devia ter menos de uma semana de vida. Cristina, na época, tinha 42 anos, casada, sem filhos. Então ela decidiu levar também o bebê para casa e cuidar dela como se fosse a sua filha, junto com o seu marido. Logo perceberam, né, uma dificuldade para sair de Auschwitz com o bebê. Mas então ela inventou a história de que ela estava grávida, embora não se percebesse que tinha tido a bebê e que estava trazendo consigo para o trabalho. Então ela arrumou uma desculpa, né? Obviamente Deus fez com que os soldados nazistas acreditassem na história dela, e ela seguiu o seu caminho para a sua casa e chegou lá e contou tudo ao seu marido. E ele ficou feliz de poder ver que eles tinham uma bebê, para poderem cuidar, para vê-la crescer, né? E cuidar como se fosse a sua própria filha, mesmo sendo adotiva, mas iriam cuidar dela como uma filha normal, original deles, né? Então, dessa forma, eles também começaram a analisar, né? O marido começou a analisar os tempos difíceis de guerra, como fazer para poder cuidar, tratar, escola, etc. e tal, né? No entanto, Cristina já era experiente nesse ramo macabro e lembrou que geralmente os judeus guardavam pertencentes e dinheiro na costura de seus casacos antes de morrer. Rapidamente ela descosturou a bainha do casaco e de fato lá encontrou várias notas de dinheiro húngaro, algumas moedas de prata e um pequeno pingente de pouco valor. Eles lhe deram o nome de Lila. Ela guardou o colarzinho com o pingente numa gaveta e, tendo muito dinheiro húngaro, resolveram ir morar em Budapeste. Cristina então conseguiu ter uma vida farta, mesmo em tempos de guerra, e educou sua filha como uma menina não judia numa boa escola. A guerra acabou, os tempos passaram e Lila se destacou na sociedade húngara, tornou-se uma excelente cirurgiã pediátrica e encontrou um bom noivo húngaro com quem se casou e teve 2 filhas gêmeas. Elas eram judias, embora elas não soubessem disso. Os únicos que sabiam desse segredo eram seus pais adotivos e a sua tia Ana, irmã de Cristina. Os pais de seu marido, que moravam fora de Budapeste, vieram lhe visitar para o batizado, e seus pais, junto com seu marido, foram buscá-los na estação de trem. Lila então ficou em casa cuidando das 2 filhas e preparando-as, né, para o batizado e a chegada dos avós. No entanto, né, os seus pais, o seu marido, estavam demorando muito para retornar. E ela começou a ficar preocupada. E ela percebeu uma triste realidade. Eles nunca mais voltariam. Por quê? Por que eles não voltariam? O que aconteceu? Tudo parecia tão bem, no seu devido lugar. Todos estavam felizes. Sim, todos estavam felizes. Mas, algumas horas depois, Lila recebeu a trágica notícias que seus pais, marido e sogros tinham sofrido um acidente terrível de carro e não havia nenhum sobrevivente. De repente, ela sentiu-se, mais uma vez, sem saber, sozinha, de luto e com as suas filhas gêmeas. Além disso, ainda na primeira semana de luto, além dessa dor, terrível dor, a sua tia Ana, que conhecia todos os segredos de Lila, ela falou para ela: vamos conversar em particular? Nós precisamos ter uma conversa. Porque Ana, na sua conversa com a sua irmã,
Cristina, Cristina disse à sua irmã: se porventura algum dia eu faltar e você estiver viva, conte as verdades para Lila. E então Ana chamou Lila para conversar, e dessa forma ela deveria contar todos os detalhes e de sua verdadeira origem, que ela era judia e que sua mãe havia falecido no campo de concentração de Auschwitz. O casaco de pele com ela enrolado dentro, o dinheiro húngaro, o pingente e etc. Lila então perguntou à sua tia qual era o seu nome, o nome de sua família, e onde ela poderia encontrar os seus parentes. Mas Ana não sabia lhe dizer absolutamente mais nada. Então Ana lembrou que a sua irmã, Cristina, tinha encontrado e guardado um pingente, então que estava lá costurado dentro do casaco. Então elas começaram a procurar pela casa esse pingente. Procuraram e encontraram o pingente. E quando Lila imediatamente o abriu para ver se tinha alguma pista do seu nome, notou apenas algumas palavras em hebraico, que ela não entendia absolutamente nada. Naquela semana, Lila procurou um rabino em Budapeste que lhe ajudasse de algum modo, pois estava perdida em meio a tantas revelações que mudaram drasticamente sua vida. O rabino falou que não saberia como ajudar muito, pois não tinha nenhuma pista que a conectasse com a sua família original. No entanto, ele lembrou que existia em Nova York um tzadik, para quem as pessoas costumavam escrever cartas, e ele dava respostas impressionantes ligadas à alma de cada uma. E ela então escreveu para Oreb, no Brooklyn, Nova York. Oreb lhe respondeu simplesmente que enviaria emissários especiais para lhe ajudar e que ela deveria mudar-se imediatamente para Israel. Algumas semanas depois, chegou um casal, emissários do Rebbe, de Lubavitch, lá do Brooklyn, Estados Unidos, e eles chegaram, conversaram com ela, ela expôs ao casal tudo o que lhe aconteceu em pouco tempo, que a sua vida foi mudada de forma drástica. Então, Lila lhe fez várias perguntas, entre elas, o que queria dizer aquelas palavras em hebraico no pingente, que não a deixava sossegada. Ela estava impaciente, queria saber o significado daquelas letras hebraicas. Então, lhe explicaram o que estava escrito naquele pingente. Leia bat Miriam. Leia bat Miriam. E eles explicaram para ela: Leia é o seu nome, e o nome da sua mãe era Miriam. Seu nome, então, não era Lila, seria Leia. Ela ficou feliz, ficou triste, ficou feliz em saber que pelo menos agora ela tinha descoberto o seu verdadeiro nome e o nome dado pelos seus pais. Então Leia pediu um tempo a Lila, ex-Lila, Leia agora, pediu então para o casal um tempo para poder pensar, refletir, o que fazer, como fazer. E o casal foi enviado pelo Rebbe para que ela fosse conduzida com as suas filhas para Israel. Então, depois de uma semana, finalmente, Leia, ex-Lila, Lila, ex-Lila, chegou com a resposta ao casal e disse: estou pronta para viajar com as minhas filhas para Israel. Então o casal viajou junto com Leia e suas filhas, e eles ajudaram muito na integração em Israel. Leia passou a estudar no Ulpan,
que é um curso intensivo hebraico para os imigrantes, e conseguiu um ótimo emprego num hospital como cirurgiã pediátrica, tão importante para o país. Leia e suas filhas passaram a ter uma vida normal e judaica em Israel. E depois de pouco tempo foi apresentada a ela um bom rapaz chamado Samuel, e então se casaram. Depois disso tiveram 2 filhas, e agora Leia tinha 4 filhas. Certo dia suas filhas insistiram que queriam comer pizza, e então Samuel com Leia resolveram acatar o desejo delas, mas não conseguiram de jeito algum encontrar vaga para estacionar. Samuel então falou para sua esposa Leia, junto com as suas 4 filhas que estavam dentro do carro, para permanecerem dentro do carro, enquanto ele iria até a pizzaria para buscar a pizza para elas. Então, ele deixou o carro estacionado a uma certa distância da pizzaria, e o seu marido, Samuel, foi então à pizzaria. Passado alguns instantes, de repente, Leia escutou, bum! Um grande estrondo, um terrível estrondo, que sacudiu o chão, o carro e elas dentro do carro. Ela saiu do carro a tempo de ver uma cena assustadora. A loja, a pizzaria, onde seu marido tinha acabado de entrar, tinha explodido. E estava um caos completo. A pizzaria simplesmente estava em cacos, não estava nada em pé. O grande estouro de uma bomba acabou com muitas vidas que estavam ali, entre elas o seu marido. O nome da pizzaria na época era Esbarro, onde aconteceu um atentado terrorista e muitas vítimas, incluindo seu marido, morreram nesse atentado terrorista. No mesmo instante, ainda antes de conseguir absorver tudo aquilo que estava acontecendo, mais uma vez de forma dramática na sua vida, o seu bip de emergência do hospital soa em sua bolsa. E aquele bip estava mandando uma mensagem para ela. Havia várias crianças em estado grave em consequência daquele atentado. O atentado, e ela foi convocada imediatamente a comparecer no hospital. Eles desconheciam que seu marido também estava no acidente e que de repente ela novamente tinha se tornado viúva. Ela pensou rapidamente o que fazer, como fazer de novo. Mas ela colocou a prioridade da sua vida. E a sua prioridade naquele momento era salvar vidas de crianças. E ela então, resoluta, com todas as suas dores, ela entra no carro, leva suas filhas, deixa suas filhas em segurança com um casal de amigos e se dirige ao hospital para socorrer e salvar o maior número possível de crianças vítimas daquele brutal atentado terrorista. E então, chegando, foi diretamente à sala de cirurgia, atendeu vários casos de emergência e salvou várias vidas de crianças no seu atendimento. Seu coração dilacerado, lágrimas que não poderiam vir à sua face, mas as lágrimas tinham que ser contidas, e o seu coração ferido mais uma vez chorava por dentro. A prioridade era salvar vidas e ela estava focada naquilo. Tinha uma criança toda ensanguentada que aparentemente necessitava apenas de uma limpeza externa. Então ela disse, vou deixá-la para depois, porque ela não está com ferimentos graves, apenas alguns arranhões, e vou atender outros casos mais graves. Ela ouviu então essa menina chamando pelo seu avô.
Zeide, Zeide, estou toda suja de vermelho. Zeide, quando vão me limpar? Vovô, quando vão me limpar? Leia percebeu que esse senhor ficou muito tempo lhe observando. Sabe aquele negócio quando você está num determinado lugar, andando parado, sentado, você está num determinado lugar e você percebe que alguém está te olhando e esse olhar de alguém sobre ti lhe chama a atenção. Foi isso que aconteceu com Leia. Ela percebeu que aquele senhor estava observando há algum tempo. E quando essa criança chama pelo seu avô, Zeide, Zeide, quando vão me limpar? Ela percebe que aquele era o avô daquela criança que a estava observando. Então ela resolveu cuidar daquela menina. E quando se aproximou, viu de lampejo um pingente no pescoço da menina igual ao seu. Mas ela não tinha tempo ainda de poder processar tudo isto. As coisas estavam acontecendo muito rápida, de forma brutal, dramática. E Leia ainda não conseguia processar isto. A perda do seu marido, a dor de ver tantas crianças dilaceradas, feridas gravemente, salvando muitas delas, mas vendo também outras morrerem. E aquele pingente, aquele homem, aquela criança, tudo chamando-lhe a atenção, mas ela não tinha tempo de processar isso. E ela começa a limpar aquela criança. Então, o avô se aproxima e, de repente, esse senhor se virou para ela e falou espontaneamente: Miriam? Não, não pode ser a minha Miriam. Desculpe-me. Se fosse a minha Miriam, a minha querida Miriam, se estivesse viva, ela seria mais velha que você. Desculpe, disse ele. Leia então se virou para esse senhor e lhe disse: desculpe-me por lhe perguntar nesse momento difícil, mas de onde veio esse pingente de sua netinha? Então o senhor lhe respondeu prontamente: eu era ourives antes da Segunda Guerra. E quando nasceu minha filha, fiz um pingente com ela, como esse para ela, para sua mãe, e coloquei seu nome escrito dentro dele. Perdi minha filha e a minha esposa nos campos de concentração. E depois da guerra, me casei de novo e passei a fazer um pingente também para cada uma das minhas netas. Leia então se virou para ele e falou: o senhor não perdeu sua filha no campo de concentração. Eu sou Leia. Eu sou Leia. Tenho comigo o pingente que o senhor fez para mim quando nasci e que mamãe levou comigo a Auschwitz. Nele está escrito: Leia Bat Miriam. Então, pai e filha se abraçaram forte naquele momento, naquele reencontro emocionante. O hospital tornou-se pequeno para esse momento tão precioso e tão maravilhoso diante de um evento trágico. Naquele momento, Leia perdeu seu marido, mas naquele momento, ela reencontrou o seu pai. Sim, como que Deus é grande, como que Hashem é maravilhoso. Por isso, não esqueça, quem governa o mundo
esse Deus, o nosso Deus, o qual o Rebbe Menachem Mendel, numa visão profética, ele manda um casal de emissários para ir ao encontro de Lila, para levá-la para Israel, levá-la para casa. Numa visão profética, o Rebbe viu que a solução para Lila estava em Israel. E dessa forma, com a graça bendita do Todo-Poderoso, mais uma vez o Rebbe, ele dá uma resposta e encaminha mais uma pessoa para um encontro especial com Deus. Esta é a história do pingente. Esta é a história de uma sobrevivente de Auschwitz. De forma trágica, de uma forma dramática, salva da câmara de gás do crematório. De forma trágica, perde seu marido, seu sogro, sua sogra. De uma forma trágica, conhece as verdades. De uma forma contundente, o Rebbe lhe responde: estou lhe enviando um casal de emissários para te levar para Israel. E quando esse casal lhe diz o que está escrito no pingente, Leia Bat Miriam, então ela viu que o seu verdadeiro nome era Leia e que o nome de sua mãe era Miriam. Levou uma semana para ela poder processar e digerir estas verdades. E então decide seguir com aquele casal para Israel, volta para casa, tem a sua vida restabelecida, um novo marido judeu, ela judia propriamente dita, suas duas filhas, que nasceram lá em Budapeste, se tornaram judias porque a sua mãe é judia. Um novo marido judeu, mais duas filhas judias propriamente dita, e uma forma dramática, mais uma vez, ela tem um encontro maravilhoso com seu pai. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Por isso, amados, não tem Faraó, não tem Haman, não tem Hitler, não tem nenhum tipo de ditador dos dias atuais que possam impedir o agir de Deus. Este é o nosso tempo, este é o nosso mês da redenção, para que confirmemos diante do Todo-Poderoso que a redenção que Ele trouxe teve um efeito positivo nas nossas vidas, libertação da escuridão para a luz, e que nós possamos levar ao nosso povo, não judeus, de todas as raças e credos, que de fato há um único e verdadeiro Deus que rege todo o universo, que rege o nosso mundo, e que é dele que vem as grandes e maravilhosas respostas. Por isso, seja forte, seja luz, seja uma mensagem viva de redenção, que é libertação da escuridão para a luz. Seja esta mensagem para os nossos dias. Shalom, shalom, até amanhã, às 14 horas em A Tarde com a Torá.